Senhora, ao seu divino Filho, Jesus, e ao Espírito Santo, que possa dar muita luz, sabedoria, palavra para o nosso irmão, e que ele, através da proclamação do Santo Evangelho, possa falar para nós aquilo que a gente gostaria de ouvir do próprio Jesus. Então, vamos, para que possa reforçar realmente esse nosso pedido, essa nossa intenção, dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Benditos que observam a palavra do Senhor em reto coração, e que produzem muitos frutos até o fim perseverante. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós, portanto, ouvi o significado da palavra do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é alguém que ouve a palavra e logo que recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é só de momento. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Uma boa noite. Boa noite. Prometo que vou ser bem breve, por conta do calor, ar-condicionado, mas que a gente possa oferecer esse momento à Nossa Senhora, para que ela possa oferecer ao Sagrado Coração de Jesus. Queridos, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem. Na verdade, desde quarta-feira, a igreja liturgicamente está no capítulo 13 de Mateus. O capítulo 13 de Mateus, Jesus começa todo um discurso sobre a parábola, sobre diversas parábolas. O que é parábola, Tarcísio? É uma comparação. Parábola no grego quer dizer isso, comparação. É uma história que Jesus conta que no fundo tem uma verdade. E aqui o capítulo 13 começa com uma parábola que nós conhecemos, chamada parábola do semeador. Quarta-feira, Jesus, ele lembra que existe 4 tipos de pessoas ao escutar a palavra de Deus. Veja, existe 4 tipos de pessoas que escutam a palavra de Deus e que o efeito da palavra
nessas pessoas é totalmente diferente uma da outra. Aqui ele lembra que ele diz assim, que um semeador saiu para semear. Ele não fala quem é. O semeador é ele mesmo. A semente é a própria palavra de Deus. E ele diz que o semeador, quando ele começou a fazer esse processo, uma parte, ele diz assim, que uma parte caiu na beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu no meio dos espinhos, e uma outra parte caiu em uma terra boa. Esses solos, estes terrenos, metaforicamente, significa o nosso coração. Jesus está falando para nós. E veja, aí depois, ontem, na liturgia de ontem, para quem participou, para quem acompanhou pelas redes sociais, para quem acompanhou pela televisão, para quem veio para a missa, Jesus ele vai explicar o porquê ele está falando em parábola. E hoje, Jesus ele vai explicar o que significa a palavra. Então, na quarta-feira ele diz assim, que a semente caiu à beira do caminho. Hoje ele diz assim, todo aquele, aí eu vou parafrasear, tá, gente? Todo aquele e toda aquela que ouve. Nesse momento, nós estamos o quê? Nos colocando numa atitude de escuta desta semente, desta palavra que está sendo semeada para nós. Ele diz assim, a todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende. E isso aqui, irmãos, é uma verdade no meio de nós católicos. Isto é uma verdade para nós católicos, para nós que nos vemos todas as sextas-feiras rezar o terço, para nós que somos devotos de Nossa Senhora. Maria, ela é um modelo para todos os seus devotos. Tem gente que diz assim, eu amo Nossa Senhora, eu sou devoto de Nossa Senhora. Ora, o que significa ser devoto? O que significa dizer, eu amo Nossa Senhora? Quando eu, Tarcísio, ouço alguém falando isso perto de mim, eu entendo que aquela pessoa está dizendo, eu quero ser como Maria, aquela que foi a primeira que se colocou para ouvir a palavra de Deus, aquela que quer colocar a palavra de Deus em prática. Ora, vim para a reza do terço, depois terminou a reza do terço, eu voltar para a minha realidade, para a minha casa, fingir que tudo isso aqui não diz respeito a mim, ora, tem alguma coisa que não está certo, tem alguma coisa que está desproporcional na minha devoção. E Nossa Senhora é aquela que nos diz, escute o que o meu filho tem para dizer. Lá nas bodas de Caná, qual foi a ordem que ela deu para aqueles homens antes de Jesus fazer o milagre? Fazer tudo. Ora, fazer tudo que ele dizer, quer dizer em primeiro lugar, me colocar numa atitude de escuta da palavra. E Jesus aqui ele diz assim, aquele que ouve a palavra e não a compreende. Aí eu pego a minha fala, isso é uma verdade. Tem muitos católicos que têm dificuldade para ouvir a palavra. Ora, se eu tenho dificuldade para ouvir a palavra de Deus, essa dificuldade, ela pode se tornar na minha vida, na minha caminhada, um obstáculo para que eu possa colocar em prática essa palavra. E ele diz assim, aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vírgula, eu vou repetir, olha o que Jesus, olha esta verdade que nosso Senhor vai nos revelar hoje. Vem o maligno, aqui na Bíblia, maligno está com M maiúsculo, ele está falando de uma pessoa, está falando de um ser,
que a igreja chama de diabo, de Satanás, como queira saber. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Se nós não prestarmos atenção, e aqui, queridos, deixa eu fazer uma breve colocação para nós. Me dói o coração quando eu vou para a missa. Na hora da missa, a gente está com este abençoado na hora da missa, na hora da homilia, com o celular. Quando eu vejo uma postura como essa, para mim significa uma coisa: o que está acontecendo aqui não tem nenhum significado para mim. O que eu estou vendo aqui tem mais importância do que a palavra. E o que Jesus fala para mim aqui? Olha como é interessante. Quem não compreende, o maligno vem e rouba o que foi semeado no seu coração. Se nós não prestarmos atenção, o diabo vai fazer festa no nosso coração. Vamos falar de diabo, porque a gente não pode nem ouvir isso, mas eu preciso falar porque é Jesus que está falando aqui. Mateus, ele não é muito claro. Mateus, ele não fala. Os outros evangelhos tornam muito mais claro isso. Por que, Tarcísio, que o maligno vem e rouba? Mateus não fala. Ele só diz assim, que o maligno vem, rouba o que foi semeado no seu coração. Olha o que Lucas vai dizer nesta mesma parábola. Ele diz assim: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo, arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e nem se salvem. Porque o diabo quer interessado em tirar a palavra do nosso coração? Lucas responde: para que a gente não acredite e a gente não se salve. É sério. Quando o Saulo me convidou para vir hoje para cá, e ao rezar com essa palavra, eu disse assim: bom, para nós do terço, isso aqui deve ser um divisor de águas na nossa vida. Se essa palavra que está sendo semeada nesse momento não trazer uma transformação na minha vida, olha, queridos, a gente precisa rever o nosso conceito de cristianismo, de ser cristão, de ser católico. Se a palavra cair, Jesus disse, se a palavra cair numa terra boa, ele disse que vai dar fruto. Ele fala da semente que caiu em outros corações que não produziu. Olha, para não prolongar e para mim ir finalizando, ele diz assim: o que foi semeado no meio das pedras é alguém que ouve a palavra. Ouve a palavra. Logo a recebe com alegria. Ele diz: ai meu Deus, o pregador está falando algo, mas é verdade mesmo. Ai, que bom ouvir isso. Olha a alegria. Jesus está dizendo aqui, é aquele que ouve com alegria. Mas olha só que Jesus chama a atenção. Mas logo não tem raiz. Essa semente ela não tem raiz porque ela caiu no meio das pedras. Não tem raiz em si mesmo. É só de momento. Tem católico que vive a sua fé momentaneamente. Quando tem um texto, vem. Aí quando é para prosseguir nas outras sexta-feiras, que tem toda terça-feira, não é, Saulo? Toda terça-feira, não dá hoje, irmão. Irmão, não vai dar hoje. Aí olha só, é só de momento. Jesus está dizendo que muita gente recebe a palavra, só é de momento. Não tem raiz. Olha o que ele vai dizer. Quando chega a tribulação, quando chega a perseguição por causa da palavra, a pessoa desiste logo. E isso é fato.
quando chega os perrengues na nossa vida, quando chega os perrengues na nossa família, quando chega os perrengues no nosso matrimônio, quando mexe com as nossas finanças, quando mexe com a doença de alguém da nossa família, olha como é que a gente fica todo desestabilizado, a gente começa a entrar em parafuso, a gente começa a perder a fé, começa a querer buscar tábua de salvação para tudo quanto é lado, aonde tem falando da palavra de Deus, irmão, não importa, onde for falar da palavra de Deus eu vou. Que negócio é esse? Que tipo de negócio é esse? Que ouvir a palavra de Deus em qualquer lugar? Isso é falta de discernimento. Isso é falta de discernimento. E Jesus diz assim, quantas pessoas que quando chega os percalços da vida, desiste. Porque Jesus disse que a palavra não tem raiz. Aí ele vai dizendo, outra caiu no meio dos espinhos. Aí ele diz, é também uma pessoa que ouve, mas as preocupações do mundo. Tem gente que hoje, por conta de preocupação, não consegue dormir, mas dorme à beira de calmante, de remédio para dormir, porque o sono já não tem mais. Por quê? Porque o coração está atrelado nas preocupações, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí quando Jesus puxa o tapete, que a gente desmorona e cai, parece que o mundo desaba na nossa vida. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. As preocupações do mundo, a ilusão da riqueza. Aqui Jesus não é contra a gente ter bens, viu? O que Jesus chama atenção é quando os bens se tornam o centro da nossa vida. Tudo a gente gira em torno do trabalho. Por isso tem gente que 24 horas já não dá mais. Tem gente que está pedindo 48 horas porque 24 não dá mais. Trabalha para ser um condenado. Não estou dizendo que é para não trabalhar. Paulo vai dizer que não trabalha, não come. Mas quando a gente vive a nossa vida somente em função do trabalho, epa, tem alguma coisa que está errado. Jesus já não é o centro, como dizia Frei Gilson naquela canção. A gente acha bonito, tu é isso o centro. Ou isso é verdade na minha vida, ou é mentira. Se eu digo, tu és o centro, quem deve ser o centro e quem vai nortear toda a minha vida vai ser Jesus. Ou vai ser a riqueza, ou vai ser o trabalho, ou vai ser o estudo.